A paz do Senhor, amados e amadas, né? Eu sou a irmã Giselda, aquela irmã deficiente visual que o irmão Osé sempre fala. Eu sou de Limoeiro do Norte, Ceará, né? Sou membro da Igreja de Cristo, aqui na nossa cidade. Sou diaconisa, da nossa igreja. Esse mês, no dia 10, vai fazer 24 anos desse encontro tão maravilhoso, né? Com nosso Senhor Jesus Cristo. Estou até hoje na mesma denominação e vamos hoje, né, com essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus, dizendo aos irmãos: eu não sou pregadora. Eu apenas gosto de trazer mensagens, sempre tenho a oportunidade de falar desse Deus tão maravilhoso para as pessoas na nossa igreja, nas nossas congregações. Amados, nessa noite, É, eu vou falar de dois encontros de Jesus Cristo. É o encontro de Jesus com o jovem rico, que está em Lucas, capítulo 18, versículo do 18 ao 23. E o outro encontro é de Jesus com Zaqueu, o publicano, que está também em Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Vamos ver como é maravilhoso esse encontro de Jesus e a contradição desses dois homens, né? Da história desses dois homens. O encontro com Jesus, com certeza, é maravilhoso. Vamos falar do jovem rico. São duas passagens bastante conhecidas da Igreja do Senhor, mas que com certeza, assim como ela fala ao meu coração, eu creio que falam dos irmãos também. O jovem rico, né, nós sabemos quando ele se encontrou com Jesus, né, todos nós conhecemos essa história, essa passagem, né, que ele perguntou para Jesus o que precisava fazer para seguir Jesus. E quando Jesus falou para ele o que realmente precisava, sabemos nós que o jovem ficou triste. E nós também sabemos que a tristeza dele é porque ele não queria se desprender. Não queria deixar suas riquezas para servir a Jesus, para seguir a Jesus, né? Ele até diz que já fazia muitas coisas, né, nas palavras dele, que na mente dele, porque ele fazia algo, ele poderia seguir a Jesus sem deixar suas riquezas. Mas lá na frente, quando falar de Zaqueu, nós vamos comprovar o que eu vou dizer agora. Eu acredito até que Jesus, ele disse, né, que ele fosse e vendesse tudo, né? E Jesus já sabia que aquele jovem não ia fazer aquilo. Jesus nos conhece antes que nós abrimos a nossa boca, né? Jesus sabe o que nós estamos pensando. Por isso que nós pecamos até em pensamento, porque ele nos conhece dessa forma. Como Jesus já sabia que ele não ia fazer isso, Jesus disse que ele fosse, né, e vendesse e distribuísse com os pobres. Mas com certeza, se ele se dispõe a, a se desfazer dos seus bens materiais, das suas riquezas, Jesus talvez até dissesse para ele: vende a metade, né? Fica com o resto. E também outra coisa interessante é que Jesus não disse para ele assim: vá, vende e me dê e traga para mim, para você me seguir, você tem que trazer tudo para mim, porque eu preciso para sair pregando a palavra de meu Pai. Não. Jesus disse que ele vendesse e desse aos pobres, né? Mas assim ele não fez, porque no coração daquele jovem tinha um ídolo maior. Na mente dele, né, era maior, porque ele estava, o ídolo dele ali naquele momento era o dinheiro, eram as suas riquezas. Como ainda hoje, amados, muitas pessoas são assim. Elas querem
o que o nosso Deus tem para oferecer, mas elas não querem oferecer nada para Deus, né? Não quer se desprender de nada. Muitos entendem errado quando a palavra de Deus diz que o nosso Deus diz: venha como estás. Do jeito que a gente está lá no mundo, no lamaçal de pecado, todo sujo, todo imundo, entregue mesmo aos nossos pecados e às nossas iniquidades, Jesus diz: venha. Mas a diferença é que ele não disse que fique como estás, não. Porque quando Jesus diz venha, para seguir a ele, é para existir uma transformação, um novo nascimento, né? Realmente é para ser uma nova criatura. Quando Jesus disse para aquele jovem que ele seguisse, para ele seguir precisava ele, né, se desprender das suas riquezas, Jesus não queria que ele viesse do jeito que ele estava, porque ele queria seguir a Jesus e a gente não pode agradar a dois senhores, né? E ele saiu, porque ele ficou triste. E o que foi que ele acha que ganhou muita coisa porque não perdeu suas riquezas. E no fim ele perdeu a riqueza maior, o tesouro maior que é estar, né, nos braços do Pai. É, ele não entendeu que a herança dele, a riqueza dele aqui da terra não tem importância nenhuma. A nossa herança é a herança do nosso Deus, né? Nós somos filhos dele, nós somos herdeiros desse Deus tão maravilhoso. E foi isso que o jovem rico não entendeu. Ele achou que ia perder tudo se deixasse, se vendesse as suas riquezas e desse para os pobres. E seguia Jesus. No fim, era o tesouro maior que ele ia ganhar, era seguir a Jesus. Porque o que está de melhor, o que estava de melhor para ele e está de melhor para nós, está lá no céu, está lá com o nosso Deus. A nossa riqueza está lá. Aqui a gente sabe que tudo é passageiro, toda alegria daqui é momentânea, né? As coisas daqui se acabam. Um dia, né, o nosso Deus prometeu que não ficará pedra sobre pedra, então as riquezas também não têm importância nenhuma. Mas, infelizmente, como aquele jovem rico, amados, existem milhares de pessoas aqui na Terra fazendo a mesma coisa. Até levanta a mão, né? Diz que é crente, que é evangélico, que é muita coisa, mas não quer deixar nada, não quer deixar nada. E o nosso Deus, ele faz uma troca conosco. Nós não fazemos troca com o nosso Deus, que o nosso Deus não é de negócio, mas ele faz conosco. Quando ele nos tira do lamaçal de pecado, nos faz uma nova criatura, o nosso Deus, ele quer em troca o quê? A nossa obediência, o nosso bom testemunho, né? A nossa perseverança, a nossa forma de enfrentar as dificuldades, sabendo que Ele está conosco a cada momento, pode ser a tempestade maior que tiver. Ele quer isso em troca de nós, né? Se fosse assim, não teria sido em vão a morte do filho dele lá na cruz, para que a gente vivesse aqui do mesmo jeito, sem se desprender de nada, como o jovem rico não quis se desfazer das riquezas dele, né? E o ídolo que ele tinha no coração era o dinheiro, era amor ao dinheiro, era amor aos bens materiais. E nós temos uma riqueza grande, né? O nosso Deus garante isso para nós. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, que não ia ser fácil. Mas infelizmente as pessoas só querem as rosas, mas não querem os espinhos. E a gente tem que viver pisando nas duas coisas. A rosa é macia, né, amados? O espinho dói, mas nós temos que estar na nossa caminhada, nós devemos se conscientizar que tem as duas coisas. Até o dia que Jesus vier nos buscar, né? E agora nós vamos para o Zaqueu publicano, né? Eu já citei aí as passagens bíblicas. Agora nós vamos ver a total diferença desses dois encontros. Que se tratava também de um homem rico, né? Mas a diferença é que Zaqueu, quando ouviu falar que Jesus ia passar,
e a gente sabe que ele era um homem de pequena estatura, ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E Jesus mandou ele descer, né? Jesus convidou Zaqueu para ir para a casa dele. Zaqueu sendo um pecador, sendo um homem que emprestava dinheiro a juros, um homem rico que fazia, vamos dizer assim, misérias com a sua riqueza, sem se importar com o pobre. Mas da mesma forma que não teve nenhum arrependimento no coração do jovem rico, no coração de Zaqueu houve, né? Porque quando Jesus disse, hoje, né, tem salvação, né, nessa casa, foi porque Jesus viu a transformação no coração de Zaqueu. Zaqueu disse para ele que ia vender tudo, né, o que tinha e dar a metade aos pobres, e se por algum motivo ele tivesse defraudado, né, Zaqueu se arrependeu, né? Por isso que eu disse que se Jesus, se o jovem rico tivesse se desprendido também, Jesus não teria mandado ele vender tudo, não. Jesus mandou ele vender tudo porque Jesus sabia que ele não ia vender. Mas Zaqueu não. Para Zaqueu, ele disse que venderia e dava metade aos pobres. Zaqueu disse para Jesus. E Jesus não questionou. Não disse, não, Zaqueu, você tem que vender tudo. Jesus disse isso para o jovem rico, porque Jesus conhecia a dureza do coração dele, o amor dele pelos bens materiais, e Jesus sabia que ele não ia se desprender. Mas Jesus não mandou Zaqueu vender tudo, não, porque Zaqueu já foi logo se arrependendo, né? Jesus viu, né, a transformação do coração daquele homem. E esse mesmo Jesus que teve o encontro com o jovem rico e que viu a dureza do coração dele, e que teve o encontro com Zaqueu e que viu a transformação no coração daquele homem, ele é o mesmo de hoje. É esse mesmo Jesus que está a bater nas portas dos corações endurecidos. Mas ele só vai entrar se o homem ou a mulher abrir, para que ele possa entrar, fazer morada, fazer uma transformação, uma libertação, fazer dessas pessoas que estão numa vida miserável uma nova criatura, assim como ele fez conosco, né? Eu acho bem interessante essa comparação desses dois encontros. Claro que na Bíblia tem outros encontros de Jesus maravilhosos, como foi dele com a mulher samaritana, né? Mas os encontros de Jesus com as pessoas é algo maravilhoso. E as pessoas daquela época poderiam ver Jesus face a face. Nós acreditamos pela fé, porque nós confiamos na palavra de Deus, né? No meu caso, eu não posso ver, mas eu escuto atentamente, né? E a própria palavra diz que é aprender pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Então, se a irmã Giselda não fizesse isso, não estaria aqui nessa tarde fazendo essa reflexão. Eu não estou fazendo uma pregação, eu estou trazendo uma mensagem, uma reflexão da palavra de Deus, né? Falando do encontro desses dois homens ricos que Jesus teve com eles, onde Jesus conhece os nossos corações e ele conhecia o coração daqueles dois homens, né? E é assim algo assim maravilhoso para nossas vidas. É muito nítido, né? O amor ao dinheiro, o amor à riqueza do jovem rico e o arrependimento de Zaqueu, né? Nós podemos citar também nessa tarde, complementando aí, o rico e o Lázaro. O rico teve tudo aqui na terra, tudo que ele tinha de bom e melhor, ele teve aqui, ele quis. Lázaro foi só sofrimento, mas quando eles partiram para a glória, quem teve a vida eterna num descanso, sem dor, sem sofrimento? Foi o Lázaro. O Senhor Jesus lá, a palavra de Deus diz lá em Lucas, depois do versículo do 24 até o 30, onde tem a comparação do rico, né? Que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí nós temos aí o rico, que teve aí sua vida aqui na terra toda boa, e ele não teve, né? Ele só teve tormenta quando ele saiu daqui dessa terra, né? E Lázaro não. Lázaro teve tudo de bom porque aqui foi só sofrimento.
Nós temos também como exemplo Abraão, né? Que a única coisa que deu, o único filho que Deus deu para ele, e Deus testando a fé dele, pediu de volta. E Abraão não questionou. Abraão, mesmo triste, porque sabia que ele mesmo ia matar o filho dele, né? Mas ele obedeceu a Deus, ele se desprendeu do que Deus tinha dado para ele. O que é que traz para nós? É porque tudo que nós temos é Deus que nos dá. Então nós não devemos se prender a nada. A gente pode ter as coisas materiais? Pode. Nós só não podemos é colocar ela em primeiro lugar, colocar Deus em segundo lugar ou até em último, né? Não é isso que Deus quer. Deus não quer os seus filhos vivendo na miséria, não. Mas a partir do momento que nós colocarmos uma casa, um carro, um filho, qualquer coisa em primeiro lugar do que Deus, isso é totalmente abominável aos olhos de Deus e entristece o coração de Deus, né? Então, amados, é essa a reflexão da palavra de Deus. Eu espero que alguém que está escutando, crente, não crente, tenha sido tocado, não é a irmã Gisilda, né? Nós não somos nada, nós não podemos nada, né? O nosso Deus é quem pode todas as coisas. E sem Ele, nem do lugar a gente pode sair, né? A verdade é essa, que Ele é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, e que nós devemos cada vez mais buscar o reino do céu e não as riquezas aqui da terra. Se assim a gente tiver bens materiais, que a gente use, ajudando uns aos outros, repartindo o que a gente, né, repartindo com as pessoas que necessitam, realmente se compadecendo, amando o nosso próximo como a nós mesmos, né, que é um dos mandamentos, né, amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então não adianta nós termos muito bem materiais se a gente se agarrar a ele só para nós, né? Não é ficar sem nada, mas é se compadecer da situação do nosso próximo e ajudar. Isso agrada muito ao nosso Deus, quando nós fazemos algo para alguém de coração, não para aparecer, não para dizer eu fiz, né? Quando a gente vai fazer algo de coração. Então, fique todos na paz do nosso Deus, viu? E é isso. Uma boa noite para todos.